Primeira carta de João, capítulo 1, versos de 5 a 10. Você pode ler na tua Bíblia, pode acompanhar a projeção. Esta é a mensagem que nele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por que nós estamos aqui hoje? Porque eu estou aqui, porque você está aqui. Eu acreditei por algum tempo, e principalmente depois de ordenado pastor, que eu estava aqui por vocês, por causa de vocês. E, claro, quando vocês não estavam aqui, isso entristecia muito meu coração. Porque, de certa maneira, eu aprendi, acreditei que estava aqui por causa de vocês. Também percebi durante um tempo que alguns estavam aqui por minha causa. E alguns chegaram a dizer isso: o dia que você não estiver mais lá, eu também não irei. Eu não estou aqui por causa de vocês. E vocês não estão aqui por minha causa. Você não está aqui porque a tua esposa insistiu. Você queria ficar mais um pouquinho na cama, que estava friozinho, o pé ainda estava meio... Já estava quentinho o pé, né? Você estava sem meia. Você não está aqui porque a tua mulher insistiu para você vir. Você não está aqui, desculpe a expressão, porque a tua mãe fica enchendo o saco para você levantar cedo e vir para a igreja. E às vezes você nem entende o que é falado. Você não está aqui porque essa semana você teve um problema, teve uma grande dificuldade. Talvez você quase tenha morrido, ou você passou por muito medo e percebeu que teve um livramento, e aí você entendeu que Deus estava com você, por isso você está aqui. Você não está aqui porque está com medo de alguma coisa, porque está desempregado, porque está enfermo, ou porque tem alguém que você ama que está enfermo, ou quem sabe até uma família enlutada. Se nós estamos aqui por motivos assim, então não há valor algum a nossa presença aqui. Porque na verdade nós estamos aqui por causa da maravilhosa graça de Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos amou, porque Deus, olhando para esse mundo de pecado, Ele, na sua majestade e glória, apesar de toda a sua glória, o Salmo 114 diz que lá do céu ele tem que se inclinar para ver o que se passa no céu e sobre a terra, de tão majestoso, de tão grande, de tão maravilhoso que ele é. Ele se inclina até para ver o que se passa no céu, mas vê o que se passa na terra também. Mas o Salmo continua, diz que ele vê o que se passa no céu e sobre a terra, ele ergue do pó desvalido, do monturo necessitado, ele vê uma camada da sociedade, ele vê grupos de gente que sofre. Sabe aquelas pessoas que eu e você às vezes desprezamos? Ah, mas eu não desprezo, eu não sou indiferente, eu até ajudo algumas pessoas. Não, você nem lembra de orar para essas pessoas quando você vai dormir e muitos estão morrendo de frio. Então,
você despreza. Deus olha para esse grupo de pessoas. Sabe aquela gente que a gente coloca às vezes como sendo estrume da sociedade, como sendo sujeira, tipo a galera lá da Cracolândia? Pois é, Deus olha para esse grupo e Ele ergue do pó os desvalidos que estão lá. Ele ama também aquelas pessoas. E mais ainda, Ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Ou seja, Ele vê o céu, Ele vê toda a terra, Ele vê o pequeno grupo e Ele vê apenas a mim e a você. Na sua demanda, na sua tristeza, no seu motivo e na sua dor. Esse Deus, apesar de toda a sua glória, Ele se importa comigo, Ele se importa com você. E nós estamos aqui por causa dessa maravilhosa graça. E estamos aqui também porque a graça nos alcançou. E por que ela nos alcançou? Porque nós somos pecadores. Porque existíamos no estado de depravação, total depravação, distante de Deus, distante da sua palavra. Nós vivíamos, conforme o apóstolo Paulo diz, lá em Efésios capítulo 2, fazendo apenas a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, atendendo apenas aos desejos do nosso coração. Estamos aqui porque fomos alcançados pela graça, e a graça nos alcançou porque somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Mas esse maravilhoso Deus, que apesar de toda a sua glória se importa conosco, ao invés de nos deixar sofrer as consequências do nosso pecado, Ele nos amou, por meio de Jesus, Ele nos salvou. Ele nos deu vida e vida eterna, e nos fez parte do seu povo e da sua igreja, e nos trouxe para cá. Então, você e eu estamos aqui porque a graça nos alcançou. E a graça nos alcançou porque não merecíamos. E ainda não merecemos, porque o pecado ainda habita em nós. Estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus moveu o nosso coração. E por mais que você diga, não fosse pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus pais, ou pelos meus filhos, porque às vezes é a criança que traz os pais para a igreja, eu com certeza não estaria aqui. Não é verdade. Você está aqui porque Deus está aqui, porque Deus estava lá na tua casa, porque Deus trouxe você para cá. Porque Ele te ama. E como pecador, Ele quer o tempo todo manifestar esse amor por você, pecador. Porque só Ele pode nos tirar do poço de lama e perdição, como diz o Salmo 40, e firmar os nossos pés na rocha, que é Jesus. Agora, alguém está mentindo. Se afirmamos que andamos na luz de Cristo e acreditamos que Deus está conosco, se insistimos que o cara lá de cima, ele gosta da gente, ele está com a gente o tempo todo, mas nós vivemos tropeçando, não cuidamos do nosso corpo, deixamos muitas vezes que o nosso corpo seja ferido, seja enfermado por vícios, por pornografia, ou por quaisquer outras coisas, até mesmo Coca-Cola, outro tipo de alimento. Se não cuidamos do nosso corpo, se acreditamos nas ideologias que têm, parece, a única finalidade de nos tornar rebeldes contra os nossos pais, contra a Bíblia, contra os nossos professores, contra os médicos, contra todos aqueles que se levantam para falar um pouquinho de ética, de moral e principalmente da palavra de Deus. Se acreditamos nessas ideologias e deixamos que elas conduzam a nossa vida, ideologias que muitas vezes relativizam o pecado e deturpam a ideia de graça e do amor de Deus, se afirmamos que estamos livres do pecado, ou mesmo que não acreditamos no pecado,
Se afirmamos que somos felizes, que podemos ser felizes independente de Deus, independente de família, independente de igreja, mas muitas vezes engolimos o choro, escondemos a tristeza e a angústia, e quando alguém percebe tristeza e angústia, culpamos os outros pelos nossos fracassos. Se negamos a existência de Deus, e quando o medo bate a porta, nós clamamos por Ele, somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Na verdade, andamos nas trevas e na escuridão dos nossos pensamentos e dos caminhos que escolhemos, quando escolhemos a partir do nosso coração e não do coração de Deus. Por conta da corrupção humana, por conta da depravação que invade a sociedade, por mais que eu insista, por mais que eu tente, eu definitivamente não sei o que é melhor para mim. Porque os meus desejos, porque o meu coração apontam apenas para aquelas coisas que satisfazem os desejos e o coração. Apenas para aquelas coisas que trazem prazer, uma falsa sensação de prazer. E aí as coisas vão mudando e a gente nem percebe. Esse desejo pelo prazer, ele volta. Mas quando ele volta, algumas coisas que são prazer reais, verdadeiros para a vida da gente, são substituídas por falsa sensação de prazer. Por exemplo, na vida dos casados, eu já disse isso aqui uma vez, marido e esposa nem percebem que o erótico está se perdendo, está sendo substituído pelo pornográfico. E o pornográfico atende apenas à carne. A gente não percebe que valores são trocados e são invertidos. Eu estava conversando com um casal essa semana de amigos, e a gente refletindo um pouquinho sobre vida conjugal, e aí falamos sobre a vida sexual do casal. E eu fui perguntado sobre a questão do sexo fora do casamento, e no casamento como é que funcionam essas coisas. Para mim existe uma lógica que é minha, você pode não concordar comigo. Sim, qual é a diferença, por exemplo, desse prazer sexual no casamento e fora do casamento? Muito simples, para mim, Marco Antônio. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a Bíblia, para os propósitos de Deus para uma vida conjugal, para o propósito de Deus para o sexo na vida conjugal, que é bênção de Deus para pessoas que são casadas, é que no casamento, de acordo com a palavra de Deus, o sexo que existe em mim, o prazer que está em mim, é para o outro. A minha relação sexual com a Luísa é para dar prazer a ela, é para fazer com que ela se sinta bem, com que ela se sinta amada e receba esse prazer sexual. E aí, a relação sexual entre pessoas casadas funciona assim, entre marido e esposa, eu para você, você para mim. Isso dificilmente acontece no namoro ou fora do casamento, porque fora do casamento é egoísmo, é eu em busca do meu próprio prazer. Só que é isso que a sociedade está fazendo, não apenas com a nossa sexualidade, mas com tudo que envolve a nossa vida. É eu em busca do meu próprio prazer, da minha própria satisfação, daquilo que me faz bem, nas amizades, no trabalho, no esporte, no sexo, seja onde for. Isso acontece quando nós escolhemos o caminho a partir do nosso próprio coração. E se escolhemos o caminho a partir do nosso próprio coração, então andamos nas trevas e na escuridão dos pensamentos e dos caminhos que nós escolhemos. A escuridão ou trevas é a ausência de luz. E João nos afirma que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Você sabe o que acontecerá se você morrer amanhã?
para onde você vai? Se você disser que não liga, que não se importa, que não acredita que haja vida após a morte, ou que Deus, ou se você acredita que Deus é amor e não permitirá que alguém vá para o inferno, porque existem esses dois grupos, aqueles que não acreditam que haja inferno, não acreditam na existência de Deus, e outros que acreditam que Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que não vai permitir que ninguém vá para o inferno. Se você está num desses dois grupos, mentira, você continua sendo mentiroso. As pessoas têm medo da morte e do inferno quando não têm certeza de onde estarão quando esse dia chegar. Esta é a verdade. Por mais que as pessoas neguem, por mais que as pessoas insistam em dizer que não acreditam em vida após a morte, todo ser humano tem medo da morte, ou se angustia diante da morte. Sabe por quê? Porque é muito simples. Porque dentro de mim e dentro de você, dentro desse corpo que por causa do pecado envelhece, adoece e morre, existe uma alma que é eterna. Então a eternidade está dentro desse corpo que é mortal. Então há um conflito constante. Há uma eternidade dentro de você. O teu corpo envelhecerá, perecerá e ele morrerá. E nós percebemos isso. E algumas coisas dão conta de que a gente está envelhecendo. Por exemplo, nunca ter essa penugem aqui, deixar ela começar a crescer e olhar no espelho. Eu fiquei pensando, falei, nossa, se eu caísse na lama, eu ia ficar parecendo um velho barreiro, com a barbinha branca. Porque a gente envelhece. Nós adoecemos. E a morte é uma certeza. Só que dentro desse corpo mortal, há uma alma que é imortal. Por isso todo ser humano tem angústia em relação à morte. E alguns têm medo até de pensar na morte. O que vai acontecer quando esse dia chegar? Somos pecadores e não merecemos felicidade nesta vida. Tampouco merecemos vida eterna, essa vida após a morte. Por isso é para ter medo mesmo. João nos apresenta uma verdade que alimenta em nós a esperança de que seremos ou poderemos ser felizes nessa vida, mesmo diante de problemas, enfermidades e indiferença. E ainda nos dá a segurança e a certeza de que iremos para o céu quando a morte chegar. João nos apresenta essa verdade. Ele diz: se nós andarmos na luz, como Deus é luz, e nos conduz para o seu Filho, se vivermos em comunhão com Ele e com os outros. E sabe o que é comunhão? Para mim, uma definição de comunhão na Bíblia é a amizade verdadeira para toda hora, para o tempo todo. Porque comunhão se parece muito com compaixão, e compaixão é sentir a mesma coisa, é sentir a dor do outro. Se nós andarmos na luz, e Deus é luz, então os nossos olhos se abrirão e teremos comunhão com Ele. Saberemos que somos percebidos por Ele, perceberemos a sua presença, e aí olhando para cá, nesse plano horizontal, perceberemos que o outro está conosco, que fazemos parte da igreja aqui, e aí teremos comunhão com Ele e uns com os outros, e essa comunhão é a amizade verdadeira, amizade para toda hora e o tempo todo. Saber que tem gente que se importa com você, saber que tem gente que te ama de verdade, que ora por você. Como traz uma segurança enorme ao meu coração saber que a dona Altair ora por mim. Ora de madrugada, ora de manhã, de tarde, de noite. Como traz paz ao coração saber que algumas pessoas olham para mim e tentam olhar para mim a partir de mim,
não olham para mim com seus valores, com seus desejos, mas olham para mim como alguém semelhante, como joia preciosa que Deus colocou, que não olha para julgar, que não olha para condenar, mas olha para amar, para acolher, para abraçar. É esta comunhão que nós experimentamos quando nós estamos na luz, a comunhão com Ele e também com os nossos irmãos. E assim, andando na luz e vivendo em comunhão, o sangue de Jesus nos purificará de todo o nosso pecado. Estaremos verdadeiramente livres e acharemos a verdadeira felicidade. Acharemos aquela paz em meio à guerra, paz em meio à aflição, como de Jesus, paz e felicidade em toda e qualquer circunstância. Porque a base dessa paz e dessa felicidade é saber que eu sou de Deus, que a maravilhosa graça me alcançou. E mesmo se eu estiver com medo, mesmo se eu estiver sentindo dor, mesmo que eu esteja com fome ou com sede, angustiado, deprimido, eu sei que Ele está comigo. Eu sei. E essa paz, essa felicidade estará comigo. E muitas vezes a única razão será a fé, de saber que Ele está comigo, que eu não estou sozinho, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 5, Ele não me abandona, Ele não me deixa jamais. Deus não mente, o mundo vive na mentira, o pecado nos torna mentirosos, Satanás, o nosso acusador, nos enche de sofismas. Sofisma é uma mentira com cara de verdade. E muitas vezes ele usa até pessoas que nós amamos para nos enganar e nos desviar do caminho da luz de Cristo Jesus. Mas o Deus da verdade também é amor. Aquele que experimenta do amor de Deus, sabe que é amado por Deus, ele também ama. E ama porque Deus é amor. Ele nos ama e nos ouve. Se clamamos, se confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa, nos purifica, nos acolhe, envolve seus braços e nos chama de filhos. Nós podemos derramar o nosso coração diante dEle. Nós podemos confessar as nossas angústias, confessar os nossos pecados, porque a verdade que João nos apresenta é que Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos liberta e faz de nós novas criaturas. Eu estava no projeto Timóteo e eu me sentei para almoçar com alguns amigos e um grande amigo meu, é grande porque ele é grande mesmo, o Baixa é o Gustavo, pastor lá da Vila Mariana. O Baixa falou assim: Marcão, como é que você faz, cara? Você está lá no consultório e aí você vai atender uma galera que a gente sabe que vive no pecado. Como é que você faz com esse pessoal que vive no pecado? E aí, ponderei e só pensei algumas coisas que ele falou: olha, Baixa, o pecado das pessoas não é problema meu, é problema do Espírito Santo de Deus. Agora, o que eu posso fazer é me colocar diante de Deus para ajudar a pessoa a perceber quem ela é. Ajudar a pessoa a olhar para dentro e a perceber quem ela é. E se ela for crente e ela perceber quem ela perceberá o seu pecado. Agora, sabe qual é o problema, Baixa? Que a igreja faz exatamente o contrário hoje. A igreja, ela insiste que a pessoa negue quem ela é. Muitas vezes ela não permite que a pessoa olhe para dentro. E se a pessoa está vivendo no pecado, muitas vezes a prática, a estratégia que alguns de nós pastores até usamos é levar a pessoa a negar quem ela é, a negar que ela vive no pecado, a negar muitas vezes aquelas coisas que envolvem a sua sexualidade, por exemplo, e a gente obriga a pessoa a negar. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo
outra coisa, o outro ensinamento não é para eu negar, é para eu de fato me derramar, perceber quem sou. E se eu percebo quem sou, eu me derramo e confesso. E se eu confesso, eu sou perdoado e sou liberto. É isso que a gente aprende na palavra de Deus. Diante de Deus eu posso me despir. Diante de Deus eu posso perceber quem sou, porque é o Espírito Santo que faz perceber quem sou. E se há pecado em mim, Ele me liberta. Às vezes a gente fica tão preocupado em nomear pecado, e apontar pecado, em julgar pecado. Nós categorizamos os pecados. Nós dividimos o pecado por classes, por categorias. Enfiamos o pecado a pecado na sua categoria. E depois nós atribuímos valor. Como se um pecado fosse mais grave que o outro. Fosse pior do que o outro. Alguns são imperdoáveis. E aí quando nós fazemos isso, nós criamos o preconceito. E aí a gente manda alguns para o inferno e absolve outros. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que eu sou alvo da graça, maravilhosa graça de Deus. E a graça me alcança porque sou pecador. E sendo pecador, quando sou atingido por essa luz, envolvido por essa luz, eu percebo quem sou. E aí eu me derramo, me prostro, confesso os meus pecados. E sabe de uma coisa? Eu acho que Jesus não quer nem saber qual é o meu pecado. O que importa é eu me prostrar sabendo que sou pecador. E confessando que sou pecador. Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Porque o sangue de Jesus, o seu Filho, é que faz de mim uma nova criatura. Sara as feridas do nosso coração e nos dá a verdadeira felicidade. É isso que nós aprendemos da palavra de Deus. E aí tem algumas coisas que a gente precisa pensar constantemente, como pecadores que somos. Que tal a gente sair dessa casca que criamos e entregar o nosso coração verdadeiramente a Jesus? Constantemente eu preciso me prostrar, olhar para dentro e derramar o meu coração diante de Jesus. Porque a conversão ela acontece o tempo todo na vida do crente. O tempo todo o pecado bate à minha porta. O tempo todo eu sou tentado. O tempo todo coisas que me fazem sofrer e me invadem. O tempo todo eu sou julgado. E se sou julgado, na maioria das vezes eu sou condenado. E muitas vezes eu sou obrigado a criar uma casca para tentar esconder a ferida, para tentar esconder os motivos do meu coração, para tentar esconder os desejos. Quando na verdade o que eu preciso é sair dessa casca. Tirar essa casca para que a ferida apareça. E aí, não vai ser o metiolate que arde, não será a água oxigenada que espuma, será o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Vamos orar, fecha os teus olhos. Que tal sair dessa casca que você criou e entregar o teu coração a Jesus? Mas o meu coração já pertence a Jesus. Então entrega esses motivos aí, que ainda te incomodam, que ainda te intrigam, esses vícios que ainda te escravizam, esses desejos que ainda machucam você e te levam para caminhos que você não quer. Coloca tudo isso diante de Deus. Porque o sangue de Jesus, somente o sangue de Jesus, nos purifica do pecado, nos coloca no caminho da luz, nos faz ter comunhão com Deus, com Jesus e comunhão uns com os outros. Somente esta salvação me faz perceber quem eu sou
e saber que é para Ele que eu vivo, que eu estou aqui porque Ele me trouxe aqui, e nele eu posso encontrar paz e posso encontrar a felicidade que ninguém mais pode me dar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque estamos aqui. E se estamos aqui é porque a tua graça nos alcançou. E a tua graça nos alcançou porque somos pecadores, Senhor. E como pecadores nós não merecemos nada. O Senhor nos amou. O Senhor nos visitou lá na lama do pecado. O teu Santo Espírito moveu o nosso coração. E continua movendo, Senhor. E se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe. Agora, Deus, não faz sentido estar aqui e continuar vivendo nas trevas. Não faz sentido estar aqui e continuar, muitas vezes, andando por caminhos tortuosos, por caminhos que vão na contramão da tua vontade. Deus, se estamos aqui, se o Senhor nos trouxe aqui, que o teu Santo Espírito então nos conduza e nos faça caminhar em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos faça derramar diante do Senhor o nosso coração, na certeza que nós não podemos esconder nada do Senhor, nada, porque o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sabe quem nós somos. Dá-nos a certeza, a segurança de saber diante de quem nós estamos. Meu Deus, converte o nosso coração a cada dia ao Senhor. Move os nossos olhos a cada dia em direção à luz que é Jesus, a luz que nos envolve, Senhor. Move o nosso coração a cada dia a prostrar, a confessar, a derramar os pecados diante de Ti, Senhor. Move os nossos desejos, aquilo que Te agrada, Senhor. Move a nossa felicidade, aquilo que glorifica o Teu nome, Pai. Para que sejamos crentes nesse mundo perverso. Para que sejamos crentes nesse mundo que ainda sofre por causa da escravidão do pecado. E como crentes, sejamos instrumentos do Senhor para que a luz brilhe onde nós estivermos, Pai. Meu Deus, estamos aqui porque o Senhor está aqui e porque o Senhor nos trouxe aqui. Então, em nome de Jesus, nos abençoe e nos ajude, visitando o coração de cada um de nós que aqui estamos. E se há coração que ainda está fechado para a Tua palavra, se há coração que ainda está envolvido pela casca do pecado, envolvido pela casca do sofrimento, da angústia, da dor, do medo, da indiferença, quebranta o coração, Senhor. Que a Tua palavra, que é o poder do Senhor, abençoe, visite, tire a casca e cubra com o Teu poderoso sangue, o sangue de Jesus. E assim possamos viver comunhão contigo e uns com os outros, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pelo Teu grande amor e bondade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje à noite continua sério hoje à noite. Então vamos aprender mais uma parábola de Jesus hoje à noite.